As acelerações. As acelerações são as subidas, tá? Da frequência cardíaca fetal. Então, aqui a gente tem umas subidas abruptas, tá? Que acontecem mais de 15 batimentos por minuto e em pelo menos 15 segundos, tá? Então, a gente tem aqui mais do que 15 segundos, né? E subiu mais do que 15 batimentos aqui. Vocês vão ter que contar toda vez que vocês estiverem fazendo a cardiotocografia, vocês vão ter que contar, tá? Para ver se subiu 15 batimentos. As acelerações, ela tem de acordo com a idade gestacional, tá? Se eu tiver acima de 32 semanas, então é isso que eu estou falando para vocês, que é o mais comum da gente fazer a cardiotocografia. Então tem que subir 15 batimentos em 15 segundos, tá? Se for antes de 32 semanas, se por acaso você precisarem fazer uma cardiotocografia antes de 32 semanas, a gente vai ter que diminuir a nossa exigência, tá? Porque é um bebê mais prematuro. Então, um pico de 10 batimentos durante 10 segundos, tá? Então, não precisa subir 15 batimentos. Se subir 10 batimentos antes de 32 semanas, a gente já vai considerar como aceleração, tá? Se por acaso a aceleração, tá? Aquela subida, essa subida aqui, que está assinalada aqui no, for mais do que 2 minutos, a gente vai chamar de aceleração prolongada, tá? Então, se durar mais do que 2 minutos, 2 quadradinhos inteiros aqui, tá? 2 quadradinhos a gente vai chamar de aceleração prolongada. Aqui, ó, vocês podem ver nessa imagem que a gente tem circuladas todas as acelerações. E nas setas, a gente vê que há uma movimentação ali na banda actográfica, mas não é uma subida, né? Então, não são contrações, são movimentações fetais. Então, o que, que aconteceu? O bebê mexeu e acelerou. A mesma coisa quando, por exemplo, a gente faz atividade física. Toda vez que a gente se mexe, né, a gente faz atividade física, a nossa frequência cardíaca tende a subir. Aqui com o bebê, com o feto, é a mesma coisa, tá? Ele acelera, ele mexe, acelera e a gente registra aqui como acelerações. Nessa foto aqui, a gente vê que a gente não vê nenhuma subida, né? Não tem nada circulado. Então, aqui provavelmente é um bebê dormindo. Por que que eu acho que é um bebê dormindo? Ele não tem aceleração, então ele não está mexendo, mas a variabilidade é boa. Lembra que eu falei para vocês da variabilidade? Ele tem uma variabilidade maior do que 5. Então, isso me diz que o estado ácido básico dele está bom. Ele apenas está num sono fetal. Então, aí a gente vai usar aquele estímulo vibratório, que eu mostrei para vocês no começo, para acordar o nenê. Pode também mexer na barriga da mãe, lógico, sempre explicando para ela, tá? E aí a gente vai fazer uma nova cardiotocografia, que provavelmente vai estar mostrando acelerações. Por último, a gente vai ver desacelerações, tá? A desaceleração, ela pode ser de 4 tipos: precoce, tardia, variável e prolongada. Nós vamos ver cada tipo de desaceleração, porque todos esses têm um método de diagnóstico fácil, que se a gente saber, vai ficar fácil da gente fazer exatamente o diagnóstico. A desaceleração precoce, ela tem 2 características que vocês precisam olhar, tá? Ela tem uma queda gradual, tá? Então ela demora mais do que 30 segundos para chegar ali no finalzinho, tá? No menor batimento, que é o que a gente chama de nadir, tá? E esse nadir, que é o finalzinho da desaceleração, ele coincide com o pico da contração. Então vejam aqui, vocês estão vendo, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês nas setas, exatamente onde está a desaceleração é onde está o pico da contração. A gente chama nadir, né? O finalzinho ali da desaceleração a gente chama de nadir. E o pico da contração a gente chama de zênite. Então, o nadir da desaceleração e o zênite da contração, eles são coincidentes, tá? E aqui a gente tem uma queda gradual, ó, dá para ver aqui na segunda
desaceleração que está marcada, ó, que tem um formato de U, tá? Porque ele é gradual. Então, essa é a desaceleração precoce. Tem uma queda gradual, forma uma desaceleração em formato de U, e o seu nadir, ele é coincidente com o zênite da contração. E a desaceleração tardia? A desaceleração tardia, ele tem uma característica igual da precoce, tá? Que é a queda gradual em formato de U. Vocês estão vendo que ele está até marcado o formato de U, né? A gente tem 2 U's ali em azulzinho. Só que o nadir, então o final da contração, a parte mais baixa ali da desaceleração, ele é depois da contração. Então, a precoce é coincidente, tá? E a desaceleração tardia, ela acontece depois da contração, tá? Então, o zênite vem primeiro, o zênite da contração, e depois vem o nadir da desaceleração, tá? Então, fica fácil ali da gente diferenciar. A inicial, a precoce, o zênite tem que bater com o nadir, e na tardia, o zênite tem que ser primeiro e o nadir depois, tá? E os dois com queda gradual. E a desaceleração variável? A desaceleração variável, a gente só precisa saber uma característica dela. Ela cai abruptamente. Ela cai pelo menos 15 batimentos em 15 segundos, tá? Mas ela cai abrupto, ela não cai gradual. Então, o formato dela é como tá aqui em azulzinho. O formato dela é em V. Eu nem preciso olhar a contração, tá? Ela pode coincidir, pode vir antes, pode vir depois da contração. Não precisa olhar. Caiu abruptamente, caiu em V, a gente vai considerar como variável. Então, é fácil de lembrar. Caiu em V, V de variável, tá? Só que a variável, ela tem algumas formas de acontecer, tá? Eh, a desaceleração precoce, ela é uma desaceleração fisiológica, tá? Ela acontece pela compressão do polo cefálico na contração, tá? Então ela não tem nenhuma repercussão, no feto, ela não significa que o feto está em hipóxia. Já a desaceleração tardia e a desaceleração variável, elas são sim relacionadas com a hipóxia, tá? E a desaceleração variável, ela pode acontecer de algumas maneiras. A menos pior, tá? A gente coloca aqui entre aspas como fisiológica, tá? Mas não significa que ela seja fisiológica, ela é uma desaceleração associada à hipóxia, ela é uma desaceleração ruim, mas é a menos pior, é aquela que tem uma aceleração antes, tá? Uma pequena aceleração antes, cai e volta e tem uma aceleração depois, que é a gente chama de aceleração ombro. Então, essa é a menos pior, tá? Mas não significa que seja boa, ela é ruim também, tá? Outros tipos de desacelerações variáveis são piores ainda, tá? E quais são esses tipos? Quando não tem essa aceleração ombro, tá? Quando não tem variabilidade durante a desaceleração, tá? Lembra que eu falei para vocês que a variabilidade é o parâmetro mais importante da cardiotocografia, tá? Quando cai e não recupera, você vê que não recupera aqui a linha de base. Quando tem formato de W ou desaceleração geminada, tá? Quando volta com uma linha de base maior do que estava antes, tá? Ou se tem uma recuperação lenta. Mas vocês vejam que todas essas que eu mostrei para vocês têm uma queda abrupta. Nenhuma, mesmo essa aqui que tem recuperação lenta, tem queda abrupta. Então, caiu em V, é V de variável, tá? Lembra da aceleração prolongada, quando durava mais do que 2 minutos? A desaceleração também pode ser prolongada quando é maior do que 2 minutos, tá? Lembrar só uma coisa, se a gente tem uma desaceleração que seja maior do que 10 minutos ou uma aceleração maior do que 10 minutos, a gente não vai chamar isso mais de aceleração ou desaceleração. A gente vai chamar isso de mudança de linha de base, tá? Porque é quase metade da cardiotocografia. Então, a gente vai considerar que houve uma mudança de linha de base durante a cardiotocografia, tá? Então, as prolongadas duram de 2 a 10 minutos, tá? Pode ser desaceleração prolongada ou pode ser
desaceleração prolongada. Aqui um exemplo para vocês, ó, uma desaceleração, tá? Vocês estão vendo ali, tem 3 minutos, tá? É uma queda ali de 3 minutos, então é uma queda de desaceleração prolongada, porque durou mais do que 2 minutos, menos do que 10 minutos, tá? Durou 3 minutos. Voltando aqui para vocês, na primeira foto ali que a gente tem na primeira à esquerda, a gente tem uma queda gradual, em formato de U, tem até o Uzinho ali para vocês verem, que está exatamente, coincidindo o nadir da desaceleração com o zênite da contração, portanto, é uma desaceleração precoce, uma desaceleração fisiológica, tá? A gente não precisa se preocupar com elas. No segundo, na linha de cima à direita, a gente tem uma desaceleração gradual, só que vem primeiro o zênite da contração e depois vem o nadir da desaceleração. Então, isso é uma desaceleração tardia, tá? Então, essa sim relacionada com a hipóxia. Na primeira foto da segunda linha, a gente tem, ó, até um formato de V ali, não está caindo abrupto, eu nem preciso olhar as contrações, tá? Caiu abrupto, é desaceleração variável. E, por último, aqui, na segunda linha à direita, a gente tem uma desaceleração que demora 6 minutos. Então, é maior do que 2 minutos, menor do que 10 minutos, a gente vai chamar de uma desaceleração prolongada.